Saudações, meus queridos. Sou Cryon, do Serviço Magnético. Qual é a vossa opinião acerca de tudo isto que observam aqui? Vamos falar sobre o processo da canalização nestes próximos momentos. E já falamos sobre isso antes. Mas nunca tínhamos dedicado toda uma canalização ao tema. Qual é a vossa opinião acerca daquilo que observam aqui? Aqueles que sentem energia sabem aquilo que está a acontecer aqui. Conseguem sentir a mudança? Conseguem sentir os corações a alinhar-se com a mensagem? Para eles é fácil. Trata-se de um alinhamento com o amor, uma aliança com o amor. E poderão estar sentados ao lado de uma pessoa que acha que tudo isto é uma fraude. E a diferença entre as duas pessoas não é muito grande. Uma delas sente esta energia e a outra escolhe não sentir. Mas se conseguissem olhar para dentro de cada uma delas, veriam que ambas têm Deus dentro de si. Como tal, têm todas as ferramentas que vocês todos têm ao vosso dispor. E assim é a liberdade de escolha. E aqueles que não acreditam que isto é possível ou até apropriado, são aqueles que estão agarrados às caixas dos seus sistemas de crenças, os sistemas que aprenderam desde pequenos, desde criança. Não porque tenham escolhido acreditar assim, mas porque foi-lhes dito que assim seriam as coisas. E se examinarem a escolha de palavras, podemos questionar-nos em relação a 5 palavras: o quem, quando, porquê, aonde. E por isso vamos responder a essas perguntas por alguns momentos. Quem é que pode canalizar? Quem é a autoridade máxima sobre o assunto? E sob que autoridade é que vocês poderiam permitir sentar-se numa cadeira e abrir assim uma janela para o outro lado do véu? E será que é real? Meus queridos, as pessoas que já canalizam há centenas e centenas de anos, vocês chamam-lhe muitas coisas. Sabiam que existe no Vaticano uma cadeira em que o Papa se senta ex-cátedra? E quando o Papa se senta nessa cadeira, ele torna-se infalível nas suas palavras, porque nesse momento ele está a canalizar. E portanto vocês poderão dizer: sim, mas isso é porque ele é o Papa. Sim, mas ao dizer isso, vocês pelo menos estão a admitir que acham que isso é possível. Então, quem é que pode canalizar? Quando um grande compositor traz uma nova melodia ao planeta, sabiam que isso foi canalizado? Quando vocês veem um quadro, uma pintura ou uma escultura que vos traz lágrimas aos olhos, comovidos com tal beleza, vocês sabiam que isso também foi canalizado? Então, quem é que pode canalizar? A resposta à pergunta do quem é qualquer pessoa.
toda e qualquer pessoa pode canalizar, dependendo do grau de consciência que vocês acreditem ser possível atingir. Quantos de vós já sentiram uma intuição que depois se tornou numa grande ideia? Algo que era óbvio aos vossos olhos e não necessariamente aos olhos dos outros? Deram-se conta então que isso foi um processo de canalização? Como tal, a resposta ao quem é fácil de responder. Quem é que vocês conhecem que possa já ter canalizado no passado? Vamos dizê-lo mais uma vez. Que até nas vossas escrituras sagradas vocês têm as palavras que vos chegaram pela mão de muitos seres humanos. Por vezes a falar sobre a história, outras vezes a falar sobre processos de uma energia muito profunda, outras vezes escrevendo apaixonadamente sobre vários temas ou até a escrever na cadeia, por outras vezes, e vocês chamam-lhe as palavras de Deus. E, no entanto, não foi Deus que escreveu essas palavras. Foram os humanos que escreveram. E isso foi um processo de canalização. Então, a canalização pode definir-se como sendo a energia que chega até o ser humano. Sendo que é algo de profundo, divino, verdadeiro, partilhado com os demais. E ainda assim há aqueles que dizem que isto é demasiado estranho, é demasiado raro, por não compreenderem que essa é a linguagem do amor. E então fica respondido o quê que eu acabei de responder. Trata-se então de alguém e de algo que acontece naturalmente, se vocês o permitirem. Não se trata apenas do homem sentado na cadeira a falar com centenas de pessoas. Pode ser a mulher com a sua criança ao colo, que intuitivamente sabe de que é que a criança precisa. Nesse momento ela está a canalizar soluções e respostas enquanto mãe. E é disso que se trata. Como tal, é algo que pertence a todos os seres humanos. E é algo que a grande mudança está a começar a amplificar. Aquele que é o facilitador de cura e que se vê diante do seu cliente e que sente o discernimento daquilo que é importante para o cliente receber, não necessariamente aquilo que o paciente acha que precisa de receber. Sendo que o paciente dirá toda uma lista de coisas que estão erradas com o seu corpo físico e que querem curar, e o facilitador tudo o que consegue ver é o potencial de um imenso equilíbrio, sendo que a pessoa tem toda a capacidade de atingir um estado de equilíbrio, de saúde e de sentir um enorme amor. E de onde é que vem essa informação? Vocês nesse momento conectam-se com a fonte e como tal canalizam essa certeza. E o onde é a outra pergunta que se segue, e a resposta é em qualquer lugar. Aqueles que dizem que é necessário canalizar apenas em locais apropriados, na verdade nunca chegaram a experienciar aquilo que é a canalização no seu potencial máximo. Pois não existem lugares melhores ou piores onde se possa canalizar. A canalização pode ser um processo muito simples, pode ser simplesmente a convivência de vós próprios convosco, sendo que por vezes poderá haver alguma coisa a acontecer na vossa vida. Imaginem, podem estar, por exemplo, numa autoestrada e de repente alguém coloca-se à vossa frente e corta-vos o caminho
E nesse momento vocês podem canalizar simplesmente uma energia de paz, de serenidade, canalizando aquilo que precisam naquele momento para se manterem calmos, de forma a poderem sorrir e compreender que não há necessidade de se zangarem. Já pensaram que isso também pode ser uma canalização? Há quem goste de compartimentalizar aquilo que são os momentos e os lugares para meditar, para orar, para rezar, como se qualquer uma dessas coisas só pudesse ser feita em determinados lugares e em determinadas alturas. E têm desde então a resposta ao quando, sempre que quiserem, sempre que sentirem que é apropriado, sempre que sentirem o amor de Deus nas vossas vidas. Então, e se a canalização não for aquilo que vocês possam ter julgado que fosse? Então, e se a canalização for simplesmente um processo natural de Deus dentro de vós, a conviver convosco a todo momento, 24 horas, 7 dias por semana? 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, a cada momento do vosso dia. Essa é a resposta ao quando. E em relação à última pergunta, o porquê? Imaginem por momentos, digamos que vocês têm, por exemplo, a consciência do Criador. Vocês são o Criador e, segundo um sistema que existe, em que vocês criam o ser humano, vocês deixam uma parte de vós, criadores, dentro do ser humano. E imaginem que criam esse ser humano à vossa imagem, sendo que a imagem é o amor. Mas vocês atribuem-lhes também a liberdade de escolha, deixando-os partir em qualquer direção que eles escolham. E eles poderão até reconhecer-vos como sendo o seu Criador ou não. Mas caso eles consigam reconhecer-vos como o Criador, será que vocês não queriam naturalmente dar-lhes uma ferramenta de forma a que eles pudessem sentir esse amor de volta? Como tal, o porquê será a resposta a tudo isto. A resposta é porque vocês são profundamente amados. O porquê é porque nós queremos que através do livre-arbítrio nós queremos sentir o vosso amor de volta em relação a nós. O porquê tem como resposta a capacidade de vocês poderem sentir esse amor dentro de vós e de forma a se permitirem as mudanças nas vossas vidas. A resposta também tem a ver com o facto de vocês permitirem viver mais anos. E também tem a ver com o facto de vocês se puderem permitir as autocuras e poderem corrigir a vossa biologia. E também faz parte do porquê a capacidade de poderem amar uns aos outros, entrar em compaixão uns pelos outros. Tudo isto responde ao porquê. E cada um de vós aqui presente e a escutar esta mensagem mais tarde é profundamente, intimamente conhecido por Deus. Há um cordão de prata feito de consciência que vos liga ao Criador de forma muito direta e que está sempre presente, mesmo que vocês não acreditem em nada disto. Esse cordão existe na mesma, independentemente daquilo que vocês possam não acreditar. A física de tudo isto é absolutamente constante, correta e eterna. A única coisa que muda, a única variável, é o facto de vocês poderem acreditar ou não. Vocês estão a meio de uma grande viragem, a maior grande mudança que houve na história da humanidade. E isso significa que neste preciso momento há uma maior oportunidade para vocês conseguirem reconhecer a verdade das coisas mais do que nunca. E a verdade é que é
o que é a resposta em relação à grande verdade? A razão é porque vocês são profundamente amados pelo Criador e há uma mão que se estende até vós. Essa mão está estendida a partir de dentro de vós, é a mão do Criador que diz: usem o vosso discernimento, sintam e consigam discernir o que é esta energia, porque há algo aqui que vocês poderão não se ter apercebido de que existe aqui. Será que vocês temem o amor de Deus? Será que vocês têm medo do amor de Deus? Talvez esteja na altura de mudar isso. Nós vamos voltar mais tarde. E assim é. Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Saudações, meus queridos. Sou Cryon do Serviço Magnético. My partner steps away. O meu parceiro sai deste espaço This is an expression we have used e cede-me a palavra. Isto é algo que já dissemos muitas vezes, querendo dizer então que a sua consciência sai da equação como algo que ele praticou muitas vezes, so that what you hear will be pure. de forma a que aquilo que escutam seja muito puro, Pure as possible. tão puro quanto possível, neste processo chamado canalização. I want to talk more about an alliance. Gostaria de falar mais sobre essa aliança, It's an alliance within your body. uma aliança que ocorre dentro do vosso corpo, An alliance that we have alluded to many times. uma aliança a que aludimos muitas vezes antes. We talk about consciousness constantly. Quando falamos sobre a consciência, e falamos sobre isso muitas vezes, tentamos defini-la Something physical that you can como algo de físico que vocês conseguem até ver e medir. There is an alliance between consciousness Há realmente uma aliança entre a consciência and your DNA. e o vosso ADN. And you have to put with that what we have called the triad. E há que adicionar a esses dois aspectos um terceiro, sendo aquilo a que nós chamamos antes de a tríade, segundo a qual os seres humanos pensam, The heart, the pineal, and the brain. no alinhamento entre a pineal, o coração e o cérebro. And yet all of this fails. E, no entanto, tudo isso falha Start to talk about the simple emotion of compassion. quando começamos a falar sobre uma emoção tão simples quanto o amor compassivo Every que o ser humano pode sentir. age has experienced compassion. Todo e qualquer ser humano, a partir de uma certa idade, terá experienciado esse amor e essa compaixão por um pai, por um irmão, por outra criança, For another human being. por qualquer outro ser humano. And you know that this particular attribute called compassion E vocês sabem que esse atributo, a que chamamos de amor compassivo, is a full body experience. é uma experiência que podem sentir com todo o vosso corpo físico. Será que é só o vosso cérebro? No, in fact, it makes your brain go a little dysfunctional. Não. Aliás, até faz com que o vosso cérebro se torne um pouco disfuncional quando o sentem. Heart, or what you call it, Será que é o vosso coração que sente, ou aquilo a que chamam do vosso coração? it's got to be more than that. Mas não, deve ser mais do que isso, não é? Porque afeta até a forma como vocês respiram, a forma como se alimentam. When you weep for no reason, because you're happy, Quando vocês choram por nenhuma razão aparente, porque estão a chorar de felicidade, physiology of the human being is sentem toda a vossa fisiologia a ser alterada, não é? we constantly turn to this expression of love. E nós usamos muitas vezes essa referência a essa expressão de amor.
Some will say it's just an emotion. Einige sagen, es ist nur Que muitos poderão dizer que é apenas mais uma emoção, und das haben porque é algo que o ser humano tem em si, sendo que o ser humano consegue controlar tudo isso através do seu cérebro. diejenigen, Mas aqueles que já sentiram esse amor compassivo sabem que não é bem assim. wenn du dich dann E se vocês forem ainda mais adiante, der Liebe zum Schöpfer, falando sobre o amor pelo Criador, essa aliança, essa parceria que têm com o Espírito, essa aliança que têm, There is something now and everything you've experienced in compassion. dann ist da então sabem que há um elemento extra, algo que foi acrescentado a esse amor compassivo que poderão ter sentido antes. The metaphysics that you talk about. das ist die Metaphysik, von der ich Começando então a falar da metafísica, que temos vindo a falar e que está para além da emoção, Create its own pois começa a criar coisas que existem por si próprias. feelings of peace where there should be. Emoções que têm a ver com paz, aparentemente por nenhuma razão específica, ou sensações de um bem-estar que sonst schwer surge do nada e que é tão fugaz por vezes. Então, qual é o papel da consciência em tudo isto? I would like to tell you that consciousness is wrapped around und ich würde Eu posso dizer-vos que a consciência envolve toda esta experiência. a person with low consciousness es É difícil para uma pessoa de uma consciência mais baixa feel full compassionate love. sentir realmente esse amor compassivo em parceria com Deus. There's an alliance between the Há uma aliança entre aquilo que é os padrões e a física da consciência e o amor. dem Muster der Physik des Bewusstseins und der Liebe. I tell you this because of the discussion E digo-vos isso por causa da discussão que tivemos antes da conversa acerca do ADN. Über die DNA. the DNA works with everything else you O ADN funciona em conjunto com todas as outras coisas que vocês acham que controlam o vosso corpo. The DNA is the actual blueprint Então, se o ADN é a matriz de todas as coisas que vocês têm no vosso ser, então Könnte sie da nicht trennen? ele é inseparável de todos os vossos processos de pensamento ou os processos em que sentem emoções como o amor ou a lógica ou o intelecto, Es ist das, porque foi a consciência que desenhou tudo isso. the DNA somehow Então, será possível que o ADN de alguma maneira está envolvido em tudo aquilo que fazem, tudo aquilo que pensam, tudo aquilo que são? wert ist bei dem, was ihr tut und denkt und seid. science will tell you that there's no real A ciência dirá que não existe nenhuma prova evidente que assim seja, Es gäbe. DNA has been relegated to mechanics. pois o ADN tem sido abordado como simplesmente algo de mecânico, Sondern reine Mechanik zu It sein. produces the genes. Sie porque produz os genes. It's the manual for life. Digamos que é abordado como um manual da vida. leben. But if there is more, Was? Então, e se o ADN fosse mais do que isso? Viel mehr. Então, e se o ADN fosse muito mais do que isso? Então, e se o ADN se respondesse à consciência? what if there has always been a bridge between how you Então, e se sempre tivesse existido uma ponte entre Was? aquilo que vocês pensam e aquilo que experienciam em termos do vosso estado de saúde? Gesundheit. every healer in the room knows that. E todos aqueles que são os facilitadores de cura e que estão nesta sala e que nos escutam mais tarde sabem que assim é, que é inseparável aquilo que é o cérebro da química do corpo, The triad from how you ou da tríade Oder die Triade davon, wie que mencionamos antes e que afeta a longevidade de cada vida. Há uma centelha que realmente ainda não noch nicht wirkt. descrevemos de forma muito aprofundada anteriormente. E essa centelha é a forma como é possível de abordar estas coisas. your DNA is everywhere. O vosso ADN existe um pouco por todo lado. Em todo lado. Trillions of molecules. Milliarden, Em todo o corpo, milhares de milhões, bilhões de células, todos com ADN no vosso corpo. What if they were equal layer E gostava de
propor algo que nunca pensaram antes. Então, e se esse ADN estivesse aliado a outros aspectos que vocês nunca ponderaram antes? O campo que o ADN cria a seu redor, a dita Merkaba, inclui padrões lindíssimos, sagrados, de geometria. E há quem estude esse aspecto e até dedique toda uma vida a estudar esses padrões. Essas pessoas sabem que quando se compreende os padrões, até os processos dos pensamentos que se produzem podem ser alterados. Há uma aliança lindíssima entre o ADN e a tal tríade. O coração, a pineal e o cérebro. E posso dizer-vos que essa aliança, e isso que é proporcionado por essa aliança, é o que faz com que vocês comecem a construir uma ponte. Uma ponte entre a consciência humana, a física e a biologia. E vocês ainda não conseguiram correlacionar todos estes aspectos na sua totalidade até agora. E se eu vos dissesse que a consciência, na verdade, consegue comunicar com o vosso ADN? E o vosso ADN ativo, então, é aquilo a que o vosso corpo reage. Já ouviram falar das remissões espontâneas? Sabem o que se passa nesse processo? O que acontece é então uma plena cooperação entre a consciência e o ADN. Este é um dia de cura. Vamos falar então sobre os atributos da cura. E vão ver aqui também demonstrações dessas curas no palco. Será que a cura em si, também ela tem um padrão? De facto, tem um padrão que vocês poderão não conseguir discernir e de distinguir, de diferenciar entre a cura e esse amor compassivo. Então, e se a vossa consciência vos conseguisse convencer a amar-vos a vós próprios, a amarem-se a vós próprios, não de uma forma egoica, mas de uma forma em que se honram a vós próprios. Então, e se vocês conseguissem pegar nesse amor compassivo que conseguem sentir pelos outros, por uma criança, por outros, e sentir isso, voltando esse amor para dentro de vós próprios? Qual seria a reação a isso? Qual seria o resultado? Eu posso dizer-vos que disso resultaria então uma remissão espontânea. O corpo então começaria a limpar-se a si próprio, a libertar-se de coisas inapropriadas de que já não precisa, porque finalmente o corpo estará em contacto com a compaixão da consciência do ser humano, que por sua vez está em contacto com o outro lado do véu. E volto a dizê-lo. Seres humanos, vocês estão ligados ao outro lado do véu. Não acham que já chegou a hora de começarem a utilizar essa ferramenta? Essa era a peça que faltava no vosso puzzle. É aquilo que vos pode ajudar ao nível da consciência. O vosso ADN consegue senti-lo e consegue reconhecê-lo. E vocês não terão dificuldade em amar-se, amarem-se a vós próprios, se vocês conseguirem sentir esse amor de Deus, porque o amor é o segredo da cura. Absolutamente é o segredo da cura. Cada facilitador de cura sabe disso. Vocês sabem que o facilitador não é quem cura, mas sim aquele que proporciona o equilíbrio, sendo o catalisador de forma a que o outro ser humano consiga apaixonar-se por si próprio, de forma a que consigam
sentir paz em relação a todas as circunstâncias, em relação a tudo em seu redor. E eu sei quem está aqui. Eu também sei quem está a escutar isto mais tarde. E eu sei quais são as dificuldades, os desafios que cada um de vós trouxe até esta sala e que escuta mais tarde. E sei das circunstâncias que vos rodeiam e também sei que algumas coisas são mais do que simplesmente depressivas, são coisas que vos trazem medo e frustração. Então, e se vocês conseguissem lidar com todas essas coisas, sentindo em simultâneo uma paz em relação a tudo isso, serenos em relação a todos esses desafios, respirando fundo e simplesmente deixando que tudo isso se resolvesse, ao sentirem em simultâneo um grande amor por vós próprios. E se vocês estão a sentir algum tipo de desafio nas vossas vidas, eu posso até dizer-vos porquê que isso está a acontecer. Será então porque a algum nível, a algum ponto da vossa consciência, vocês não sentem que merecem estar bem? Quem será que vos convenceu disso? Qual será o ser humano que vos convenceu que vocês existem separados do amor de Deus? Vocês podem ir para dentro do armário e gritar dentro desse armário, se quiserem, dizendo: eu sou parte do Criador e eu mereço esse amor. Eu sou merecedor. E nesse momento sentirão toda a energia destes em vosso redor que concordam com essa afirmação. A comitiva que espera ansiosamente por poder entrar nas vossas vidas, participando nas vossas vidas através do vosso livre-arbítrio. E isto tem de fazer sentido a nível espiritual, utilizando o vosso senso comum espiritual. Se vocês acreditarem então que existe um Deus e que esse Deus vos criou, que existe então uma consciência que é partilhada entre vós e Deus, tal como a maioria das crenças na Terra afirmam, então vocês sabem que existe essa autoestrada que vocês podem enverdar por ela. Vocês não têm que construir novos caminhos. As autoestradas já existem, vocês só têm que se permitir escancarar essas portas, esses portões que vos permitem chegar a essa fonte de autoestima e amor próprio, aquilo que vos vai permitir desencadear os processos de autocura. E essa é a mensagem que nós estamos há anos a trazer até vós, que começa agora a tornar-se cada vez mais nítida, porque a química do ADN é quântica, tal como também o é a fonte criadora. Pensem nisso. Há então uma aliança entre o ADN e a fonte criadora. Meus queridos, esse é o segredo de todos os quebra-cabeças que vocês possam enfrentar. É aí que estão as soluções para todos os desafios da vida. E gostaria de dizê-lo então, para fechar a mensagem de hoje, gostaria de perguntar: o que é que vocês projetam mediante todos aqueles que mais amam? Se vocês conseguissem pintar um quadro perfeito acerca daquilo que é um cenário, daquilo que gostariam que acontecesse com os vossos filhos quando vocês estiverem a acompanhá-los e mais tarde, depois de os deixarem, ou o parceiro com quem partilham a vossa vida, como é que vocês gostariam de projetar? Qual é a vossa visão? Se vocês conseguissem criar uma realidade, o que é que vocês gostariam que fosse essa realidade? E a resposta será que vocês iriam sempre imaginar o melhor cenário possível para qualquer uma dessas situações. Imaginariam essas pessoas com grandes sorrisos, numa vida longa, feliz, saudável, com poucos desafios ou frustrações, com muito amor. E como tal, eu pergunto-vos mais uma vez: vocês acham que o Criador deseja menos para vós do que isso que vocês poderão imaginar para os vossos entes queridos? Qual é que vocês acham que é a visão que Deus tem para cada um de vós? Pensem nisso, à medida que vocês
Respondem a vós próprios qual o cenário ideal que imaginam para os vossos filhos ou para os vossos parceiros. E imaginem isso amplificado milhares de vezes. Porque Deus vê esses cenários para todos vós e ei-vos aí sentados com a liberdade de escolha, questionando-se se Deus existe sequer. Talvez esteja já na altura então de pelo menos questionarem-se, colocarem as perguntas de será que é possível que eu não esteja aqui sozinho? E quando vocês começarem a fazer essas perguntas, é precisamente quando vocês começam a dar permissão e a expressar a vossa intenção de permitir que a vossa vida se amplifique. E há alguém nesta plateia que precisava de ouvir estas palavras. Permitam então que a cura tenha início. Permitam-se dar início à vossa cura, porque é por isso que vocês vieram e eu sei quem aqui está. Respirem. Relaxem. Sintam essa cura a começar a acontecer agora mesmo. E deixem esta sala num estado diferente daquele em que entraram. E assim é. Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Saudações, meus queridos. Sou Cryon do Serviço Magnético. I want to deliver a message about light. Gostaria de entregar-vos, deixar-vos uma mensagem acerca da luz. Perhaps ways we have not spoken of before. Talvez de formas em que nunca o fizemos antes. It's time to look a little deeper. Chegou a hora de abordar o tema de uma forma mais profunda acerca de como tudo isso funciona. Partner steps aside. O meu parceiro dá-me a palavra. How many years have you heard the expression? E há quantos anos ouviram essa expressão? E a expressão de que vocês trabalham com a luz. Sometimes you're called a light worker. Por vezes até se auto-intitulam trabalhadores de luz. So many times we've used the metaphor. E tantas vezes nós próprios usamos metáforas em relação ao facto de trabalharem com a luz. E falamos também sobre a luz e a escuridão e a sombra. E temos dito muitas vezes que a energia ativa, o princípio ativo da luz, existe por oposição ao passivo da escuridão. E também dissemos que por muito intensa que seja a escuridão, será necessária apenas alguma luz para dissolver completamente a escuridão. E agora passamos a uma explicação um pouco mais complexa, porque existe uma nova energia neste planeta The whole idea of what we have called light is changing. e, como tal, tudo aquilo que definimos antes como sendo a luz está a mudar. To give you this information. E de forma a poder dispensar essa informação, I'm going to make a metaphor. eu vou recorrer a uma metáfora. We started when we were in Israel. Uma metáfora que começamos a descrever ainda em Israel. Shows the picture. E, aliás, é por isso que o meu parceiro vos mostrou a imagem de Israel. Nós começamos nessa altura a explicar que a iluminação do planeta tem tudo a ver com uma metáfora em relação a existirem a cores ou a preto e branco. Sendo que nesta mensagem muito pessoal vamos voltar a recorrer a essa imagem para que possamos mostrar-vos, demonstrar exatamente como é que tudo isto funciona. Imaginem então um homem This whole world is black and white. que vive num mundo completamente a preto e branco. Complete with this life. E ele sente-se bem nessa vida, tudo lhe corre bem, está satisfeito. Dimensionality, if you will. Isso é uma metáfora relativa à sua dimensionalidade. It's a lower dimension. Digamos que esse homem existe numa dimensão mais baixa, por assim dizer. Podem chamar-lhe de 4 densidades ou 4D.
O mundo é preto e branco. E o que é que acontece geschieht an diesem Punkt, a esse homem? by free choice, wenn Krat Se ele, através do seu livre-arbítrio, se permitir então zulässt, iluminar sein Leben und das a si próprio, a sua vida. let us say the illumination creates something he didn't. Imagina então que a iluminação cria então o efeito que ele não esperava encontrar. was nicht erwartet hat. For the first time in his life, he sees. Pela primeira vez na sua vida, ele começa a ver então cores. Now, discovery has to take place next. Como tal, há um processo de descoberta que é necessário acontecer, He has to come. sendo que ele descobre então Entdeckt, was es bedeutet. e tem de descobrir o significado daquilo que está a observar. E claro que isso não se dá de forma automática. Illumination creates. Por vezes a iluminação pode até criar medo. Imagine seeing color for the first time that you've never Imaginem o que é ver a cor pela primeira vez, se nunca a viram antes. Farben seht und ihr habt sie noch nie zuvor gesehen. might not even know what it was. Vielleicht Poderiam até nem saber o que é que estavam a observar. Question for you. hier eine interessante E como tal, faço uma pergunta muito interessante. Many human beings und sie beschreibt Uma pergunta que descreve muitos seres humanos. always there. Eu pergunto, será que sempre existiu todas as cores? ist die Farbe denn immer Será que oder hat sie geschaffen? ele sempre tinha tido as cores em seu redor ou será que ele criou as cores com a sua liberdade de escolha? E vocês sabem que as cores sempre existiram em seu redor, não é? No entanto, se nós disséssemos isso a esse homem que vive a preto e branco, ele teria negado esse facto. ihm das in seinem Schwarz-Weiß-Leben gesagt. I ask every human who can hear me. E pergunto então a todos os humanos que me escutam, Is there more than you think beyond? será que existe mais aqui do que aquilo que vocês possam imaginar e julgar que existe então? Dessen, was ihr wisst. Is there more than you think beyond? Será que há mais aqui do que vocês possam conceber sequer? Things be bigger. Será que as coisas podem ser maiores do que aquilo que vos disseram que poderiam ser? Esta pergunta é muito real. Será que vocês já sabem tudo o que há para saber? A maior parte do ser humano dirá, provavelmente não, ainda há coisas para aprender. But I say to you then, why are you so afraid? E eu digo então porquê é que vocês têm tanto medo de aprender? De ver coisas novas? Many will say, I'm not afraid at all. I look at E all. muitos dirão, eu não tenho medo, eu estou sempre a espreitar e ando sempre atenta a tudo quanto é nova ciência que surge. Neuesten Wissenschaft. What about consciousness? Então e a toda a nova consciência que surge? Então e as novas coisas a nível espiritual que surgem? Há sempre uma parte do cérebro que diz não me sinto confortável com esse novo conhecimento, eu acho que nesse ponto já eu conheço tudo aquilo que há para conhecer ou que quero conhecer. Der Mann hat das Imagine então que o homem ficou a conhecer o que são as cores e que até as aceita. Mas então, o que é que se faz com a cor quando nunca se viu a cor antes? O que é que se faz com essa informação? Bem, pode-se começar a combinar as cores. Pode-se permitir começar a ver coisas que nunca foram vistas antes e cores lindíssimas e combinações que produzem quadros lindíssimos. Então, e se esse homem, metaforicamente, também tivesse até então estado a ouvir a preto e branco, Certain tonalities would sendo que só conseguia reconhecer alguns tons na sua vida? what if the discovery also included Então, se essa descoberta incluísse também todas as frequências e tons e oitavas, até ao ponto de ouvir a música celestial, des Himmels selbst zu. push the envelope of his belief? isso iria esticar completamente o seu sistema de crenças. Here's where it gets good. Und an der Stelle wird es jetzt gut. E eis o mais interessante de tudo isto é que no mundo 4D, meus queridos, Plot these kinds of things by yourself. Plant ihr diese vocês desenham todas estas descobertas por vós próprios. As coisas iluminam-se e vocês vão descobrindo coisas Stop and start anytime you want. und ihr könnt e vocês podem parar e recomeçar esse processo a qualquer momento que vocês queiram. Discovery may indeed lead to Factualmente, vocês podem simplesmente saber que, where you are by yourself. se entrar num processo de descoberta, poderão eventualmente encontrar muitas cores That's the way a lot of people think it is. e dessa forma estarão a brincar com as várias cores, descobrindo então até a música de Deus. E muitos encaram tudo isto dessa forma, pensam,
Se nós quisermos realmente descobrir mais sobre a vida, nós temos que saber que Deus quer que nós façamos isto ou aquilo. E aliás, Deus até se calhar quer que nós soframos um bocadinho até chegar a esse ponto de podermos merecer descobrir mais coisas ou subir mais uns degraus. E essa é a abordagem 4D. E aquilo que gostaria de escrever então nesta pequena canalização será talvez uma das coisas mais profundas acerca da nova energia. E é importante que escutem isto. E já aludimos a isto antes. Vamos chamar-lhe de uma energia inflacionária. Quanto mais observam essa energia, mais ela cresce, maior ela se torna. Quanto mais descobrem acerca dela, mais ajuda recebem, de forma a poderem dar o passo seguinte no vosso percurso. E nesta nova energia, há quem esteja a ouvir esta mensagem que precisa de ouvir o que se está a passar. Será que alguns de vós aqui sentiram que perderam algum tipo de dom ou aptidão? Talvez a dádiva de saber ler o outro, ou a capacidade de proporcionar curas e outras aptidões de sabedoria? Mas eu digo-vos o que é que vocês perderam. Vocês perderam simplesmente a vossa capacidade de ver a preto e branco. Então eu gostaria que respirassem fundo e que saibam que esta recalibração que vocês têm estado a passar vai devolver-vos todos esses dons e eles vão vir amplificados porque vão chegar até vós agora a cores. Tudo isso será então inflacionado e como tal isso vai amplificar-se a si próprio, ampliando-se mais do que simplesmente voltando a cores. Será então um retorno de dons que voltam de uma forma dinâmica e não estática. E vocês podem esperar que todos esses dons aumentem e se expandam de ano para ano ao longo do resto das vossas vidas. Vocês têm uma perspectiva tão tridimensional, tão estática em relação a estas coisas, acerca daquilo como será até a vossa relação com Deus, poderá fazer-vos pensar que basta a mudança do preto e branco para a cor para sentirem que atingiram um novo grau de capacidade de ajudar os outros. Mas não é disso que se trata. Vocês vão ter não um novo degrau, mas uma escadaria que vocês vão subir por aí acima até o resto das vossas vidas. E isso vai estar sempre em mudança, constante. E vai melhorar sempre, cada vez mais. Se vocês não são facilitadores de cura, e se estão simplesmente a viver as vossas vidas, saibam que também se aplica a todos vós que têm estado a viver a preto e branco. Como tal, a descoberta das cores que chegam agora à vossa vida é igual à dos facilitadores de cura, pois essa escadaria também se aplica a todos vós numa energia que vai crescer e crescer e aumentar e amplificar, porque se trata de um processo multidimensional. E que significa que quando vocês começam o vosso processo de iluminação, terão então a consciência, a certeza de que nunca estão sozinhos. E as coisas estarão a ser-vos dadas diariamente, a todo momento, terão essa consciência. E eu não diria nada disto se não fosse verdade. Meus queridos, é assim que as coisas são. Trata-se de algo novo. E o Espírito está realmente a amplificar aquilo que é a vossa intenção, a vossa decisão, à medida que vocês avançam. E isto nunca aconteceu antes. Nunca houve um momento na história que vos proporcionasse um aumento de energia constante, em constante expansão, mais iluminação, mais luz, maiores descobertas internas, interiores. Como é que vocês podem amplificar até os anos de vida que têm neste corpo? Como é que conseguem curar os vossos corpos? E tudo isso são coisas que estão a caminho. E então, para as almas antigas, isso está a chegar neste momento.
agora mesmo. Alguns dos que estão a ouvir a minha voz neste momento são precisamente aqueles que vão beneficiar primeiro de tudo isto. E vocês podem sair realmente desta sala diferentes de quando chegaram, porque se trata de um novo processo que nunca foi testemunhado neste planeta antes. E há tanto mais que vocês têm para saber acerca do que se trata e como é que funciona, e há tanto mais a dizer sobre isto, mas hoje vou fechar dizendo que vocês não devem temer o amor de Deus. Não receiem o amor de Deus. E não perguntem se estão a fazer as coisas mal ou bem. Não se questionam se é seguro ou não fazer isto ou aquilo. Experimentar, seja o que for. Porque isso é o mesmo que dizer que vocês estão com medo do amor. E está na altura de vocês começarem a viver num novo paradigma de vida. Numa espiritualidade que diz: eu estou bem, está tudo bem ao meu redor. Tudo ao meu redor está certo. E preparados então para receber tudo o que houver para receber. Permitindo-se então viver vidas longas, mais longas do que viveriam numa velha energia. Será que vocês não se sentem prontos já para tudo isso? Não conseguem senti-lo? Não estão preparados? Relaxem e deixem que isso chegue até vós. Por vezes a vossa biologia vai até resistir a essa mudança, porque tem estado em aflição e modo de sobrevivência há muitas vidas, uma vida após outra, sempre nesse modo de sobrevivência, e agora chegou a hora de viverem em meia-astria. A nova energia está agora aqui presente. E essa é a mensagem. E sempre será essa a mensagem. E assim é.